Não contava com o meu retorno, hein? Mas de volta aqui o programa Doutor Rock, um programa com curiosidades, entrevistas, informações, novidades e raridades do mundo do rock, aonde o roqueiro tem vez. Eu disse, o roqueiro tem vez. Bem, antes de iniciar o programa, eu queria agradecer aqui o convite da Liliana Gonçalves, daqui da Up TV, tá? Por me chamar aqui para esse programa. E também uma pessoa que não está mais entre nós, que me ajudou muito com o personagem do Dr. Rock, tá? Que é o Luke Ravanelli. Além de me ajudar, ele também ajudou muitas outras pessoas. Quem estiver assistindo e o conheceu, sabe o que eu estou dizendo, tá ok? Muito obrigado aos dois. Bom, calma, moleza. Então vamos iniciar o programa do Dr. Rock com este convidado. Bom, ele é pesquisador musical, um dos organizadores da Feira Livre do Vinil de Santo André, proprietário da loja Vinil Limpo, trabalha na Prefeitura de Santo André, na Secretaria de Cultura, e também é um grande amigo meu e um parceiro de vários eventos. Comigo aqui na estreia do programa Doutor Rock, O Retorno, César Gisser. César, boa noite. Boa noite, doutor. Muito obrigado por ter me chamado para participar desse programa. E eu só espero que eu consiga fazer alguma coisa de acordo com o que você espera. Não, tranquilo. E eu agradeço também, né, ter aceito o convite, né, para a estreia aqui do Retorno do programa Doutor Rock. Valeu mesmo, César. Ok. Valeu. Bem, hoje o tema aqui é disco de vinil. Então, vamos falar dessa pérola que muitos gostam, muitos não conheceram, agora estão gostando, e muitos que se desfazeram deles, agora estão procurando novamente, né, para resgatar a trilha sonora da sua vida. César, vamos começar aqui. Conte um pouco a respeito da evolução do disco de vinil. Bom, essa questão de se registrar voz em algum suporte, ela é muito antiga. Entre 1857 e 1897 foram feitas várias pesquisas. E naquela época, eles gravavam som de vozes em cilindros, né? Esses cilindros eram feitos de papelão, com cera, e depois foi evoluindo, né? Em 1902 já apareceu o primeiro disco plano, que eram os discos de 78 rotações, que a grande maioria conhece, né? E depois até chegar em 1948 no LP, 51 já o LP de 12 polegadas, e depois até chegar na década de 90 aqui no Brasil, né? Porque lá fora foi na década de 80 que apareceu o Compact Disc, o popular CD, e até tirar o disco de vinil do mercado brasileiro. É uma coisa que eu acho que precisa ser deixada bem claro, porque no resto do mundo não foi deixado de produzir. Diminuiu a quantidade, mas não foi deixado de produzir. O único lugar que realmente parou de fazer o disco de vinil foi aqui no Brasil. Tá. E existem muitos formatos interessantes, né, César? A evolução do disco foi uma coisa assim bastante... foi mudando muito a forma do suporte, né? Então, por exemplo, esse aqui são aqueles que eu falei que são os cilindros, né, de cera. Então, por exemplo, esse disco aqui, se é que dá para chamar de disco, né? A gente chama de disco porque tem uma música gravada aqui. Uhum. Isso aqui é feito de cera, né? E aqui tem as trilhas e nessa época aqui, o gramofone que tocava esse disco, ele era simplesmente um tubo onde você encaixava esse cilindro e você movimentava com a manivela, procurando a rotação correta, e tinha uma agulha aqui, raspando aqui, que ligava numa corneta onde saía o som. Então, se a gente for ver bem, esse tipo de disco aqui foi o primeiro suporte sonoro de música. Uhum. Esse aqui já é da época que se gravava para vender o cilindro para as pessoas escutarem em casa. A partir daí,
1902, apareceu o disco de 78 rotações, que é aquele que quebra fácil, que ele é bastante duro, ele é feito de goma laca, com pó de ardósia, uma série de coisas. Só que quando começou em 1902, ele só era gravado de um lado, o outro lado era liso. Depois dessa ideia de deixar o lado liso, as empresas começaram, eu não sei se vai dar para vocês captarem a imagem, né? Vocês vão perceber que aqui tem uma impressão do outro lado do disco, onde tem a marca da gravadora, tá? Esse aqui também é 78 rotações. Esse aqui já é um pouco mais sofisticado. Se vocês pegarem na mão, a impressão que dá é que ele é de um material não tão duro e não tão pesado quanto a goma laca. É um disco feito na Inglaterra, onde eles já imprimiam o desenho, foto no disco. Esse aqui é um disco de música judaica. Só para exemplificar, esse aqui é um LP, que a gente chama de picture. Por quê? Porque ele contém fotos, né? Então, por exemplo, esse aqui é um disco de Natal, onde tem de um lado tem uma gravura com tema adulto e do outro lado uma gravura com um tema infantil. São músicas de Natal. Eu me lembro que a gente ia no cinema, quando eu era criança, adolescente, e a gente ficava escutando música enquanto não começava o filme, né? Uhum. E acho que nunca ninguém se perguntou, poxa, de onde vem essa música, né? A gravadora Polydor tinha discos específicos para cinema, com músicas já escolhidas para que a plateia pudesse ouvir alguma coisa antes de começar o filme. Certo. Gente, aí, naquela época também tinha os Congo, né? Para começar o filme, né, César? Exatamente. Dessa época aí, né? Não era campainha, Não né? era campanha, era gongo, né? Aí, dentro desses formatos, Uhum. a gente tem muita coisa curiosa, né? Por exemplo, esse aqui é um compacto feito do mesmo material do disco de 78 rotações, e ele é um compacto que ele é menor do que os compactos de disco de vinil, né? Feitos de vinil. Então, essa aqui é uma curiosidade também. Viu, César? Isso aí dá para tocar numa picape normal? Bom, primeira coisa, precisa ser um toca-disco ou uma vitrola que tenha a rotação de 78 rotações. Certo. Essa rotação. Não são todas aí, né? Não. O pessoal aí, né? Teve uma época, eu acho que dos anos 80, final dos anos 80 para cá, a gente só acabava comprando os toca-discos só com 33 e 45. Sim. Né? Então teria que ser alguma coisa mais antiga. E assim, precisa ter uma agulha que suporte, porque o atrito que ele provoca com a agulha é bastante forte, né? Mas tem, fácil de achar, não tem problema nenhum. Esse aqui é uma outra curiosidade. Ele é um disco de alumínio que ele é envelopado em plástico, tá? E a gravação e a imagem está nesse envelope plástico. Em vários temas, eu tenho mais alguns em casa, eu trouxe um bem colorido que é para ficar mais visível, né? E bem caprichado, né, a produção, né, César? É. Muito bem caprichada. Esse aqui eu acho que muita gente da minha idade conhece, né? Porque esse disco, ele é de alumínio também, só que ele tem uma camada de vinil onde é gravado o som. Esses discos, eles foram muito usados para gravar casamentos, né? Esse aqui, por sinal, é do meu casamento. Dentro das curiosidades, esses aqui são cartões postais italianos,
onde você endereçava, mandava uma mensagem para a pessoa e a pessoa ganhava de brinde um disco. Aqui tem uma gravação de uma música tradicional italiana, então a pessoa pode escutar o cartão postal. Ainda dentro da linha de papelão, esse aqui é um disco gravado pelo Roberto Carlos e ele estava fazendo propaganda de uma marca de caneta. Ele é gravado de um lado só, um merchandising, né? Uhum. Aí a gente já entra na era do plástico. Existiam muitos brindes. Então, esses aqui eram brindes que vinham em revistas, né? Um compacto de plástico flexível, gravado de um lado só. Esse aqui já é um mini compacto, mas esse também tem uma outra curiosidade. Ele já é gravado dos dois lados. Lembra até o CD, né? Será que não pegaram a ideia desse... Do tamanho, sim, né? É, do tamanho, né? Como eu falei dos tocadiscos com 33 e 45, esse aqui é um disco característico de 45 rotações, por causa desse furo mais largo. Então, os tocadiscos de 45, normalmente eles vinham com um pino dessa largura. Mas depois fizeram um acessório para você colocar aqui dentro, que era para você poder tocar também nas vitrolas que tinham o pino comum. Tá? Aqui lançaram também discos assim, César? Foi lançado. Muito pouco. Foi pouco, né? Muito mas pouco. Existe, né? Muito pouco. Porque eu cheguei a ver em feira de vinil, assim, mas é Os internacional, 33. é importado. Sim, o de 45 importado. É importado, né? Que tem mais, né? E aí a gente chega numa outra curiosidade, que são os discos de formatos diferentes, coloridos, né? Esse aqui, por sinal, um disco para você presentear sua mãe, se você quiser, né? Que tem o formato de coração, vermelho, e com música para sua mãe. Pode ser namorada também, namorado? Também, Pode ser também? É que o tema lá é de mãe mesmo. É de mãe mesmo? É pro dia da... Ah, tá. E assim, dentro da linha roqueira, muitos conjuntos lançaram discos com formatos e impressões diferentes, que era para atrair os colecionadores. Uhum. Esse aqui, por exemplo, é um. Sim. Olhando, de repente, você nem imagina que isso aqui é um disco. Realmente. Né? Esse aí é incrível mesmo, viu? Na verdade, ele é um compacto com esse formato diferente. Uhum. E reproduziram aqui um fim de um beco abandonado, com latas de lixo, etc. Né? Então... o pessoal aí de rockabilly vai ficar doido. King Curtis, né? O pessoal vai gostar. Vai gostar. Eu fiquei de olho nesse aí, porque eu nunca vi na minha vida. Muita gente fala desse disco. E eu não sei não, o gato, as latas de lixo, me lembra aí o Stray Cats, né? Também. Também, né? É verdade. É alusivo ao Stray Cats. Vai ver se não pegaram essa ideia aí da música, né? É verdade. Muito legal. Esse é interessantíssimo. Então, esse disco aqui, ele é maior do que o LP. Em vez de 12 polegadas, ele tem 16. E na época da Segunda Guerra, os Estados Unidos pediram para que se produzissem discos desse tipo, para que fosse mandado para o fronte de guerra, para que os soldados pudessem ouvir alguma coisa e ter algum tipo de diversão. Então, por exemplo, tem LPs assim com notícias, com peças de teatro, com músicas. E esse formato especial, ele tem um sentido. Por quê? Porque todo artista que gravou música nesse tipo de disco tinha medo que isso aqui fosse ser vendido e que eles não ganhassem a parte deles. Então, por isso que foi feito nesse tamanho, porque os tocadiscos, para tocar esse tipo de disco, só o pessoal que ia lá para o fronte de guerra que tinha mesmo. Uhum. Então, por exemplo, se você quiser tocar esse disco aqui nos nossos tocadiscos, não consegue porque o braço não atinge o final. Isso aí agora me veio aqui a gente conversando, né?
eu assistia nos anos 70 aquela série Mesh. Aham. Você se lembra disso aí com Isso. Alan Alda, né? Exato. E tocava as musiquinhas lá, então devia ser esse LP, né? Porque eles estavam no front, né? Provavelmente, Com certeza. provavelmente. É isso aí. Bom, em relação aos formatos, Uhum. eu acho que é isso. Não, legal. Agora, César, também tem capas de LP, né? De disco de vinil muito interessante, né? E por trás disso existe uma história, né? Uhum. E também aguça, né? A compra, né? Sim. Na minha época aí que eu comprava os LPs aqui em Santo André, na discoteca Aldo, lembra? Discoteca Aldo, eu ia lá buscar meu bolachinha. Era bolachinha primeiro porque não tinha dinheiro pro bolachão. LP, Pro LP, não tinha, não tinha. Mas a gente era seduzido pela capa, né? Exato. Você olhava a capa e de repente imaginava o que teria de conteúdo a música, né? Uhum. Fazia isso, as pessoas levarem a isso, né? Exatamente. No início dos discos de 78 rotações, eles vinham embalados numa capa de papel comum, Uhum, bege, uhum. né? E depois eles foram aprimorando isso. Tá. E eu sei que você tem aí algumas capas bem interessantes, né, do seu acervo, né, que você é um colecionador, né? Vamos dar uma olhadinha numas aí para o pessoal aí, o web internauta conhecer aí, Tá. também os colecionadores, né? Que é muito interessante isso aí. Mostra algumas aí para nós, César. Bom, essa aqui é a evolução da primeira capa de 78 rotações. Já é uma capa colorida, com uma impressão que traz a marca da gravadora e tem o espaço para que você pudesse ver o selo do disco e saber que música, que artista tem ali. Uhum. Tá. Depois dessa, quando chegaram os LPs em vinil de 10 polegadas, a capa já era de um papelão mais grosso, como esse aqui, e já vinha com foto, uma coisa bem colorida para a época, né? Uhum. Tem muita capa de disco que foi feita, produzida por grandes artistas. Por exemplo, esse aqui é um álbum para discos de 78 rotações específicos, do Noel Rosa, gravados pela Aracide Almeida. E a capa dele é dura, vocês podem ver que é um álbum, né? E é uma obra do Di Cavalcanti, a capa. Tá? A partir daí vieram os compactos, né? Que era uma forma da gravadora lançar um artista, uma música e saber se ia fazer sucesso ou não. Então tinha a capa de papelão comum para os compactos. Depois veio a capa sanduíche, onde a parte de papel vinha envolta num envelope plástico totalmente fechado. Uhum. E aí já vinha com foto, né, do artista. César, uma pergunta aí. Né, o pessoal aí que vai muito em feira de vinil, eu também me perguntava, né, porque eu participei de algumas feiras de vinil, depois a gente vai comentar sobre isso, né? Essas capas sanduíche aí, tem maior valorização, tanto assim em compacto, simples e LP? Existe isso aí, uma valorização? E pessoas que procuram se é sanduíche, existe mesmo? Existe. Assim, por exemplo, o que valoriza um disco, além do que ele contém musicalmente, também pode ser o selo, um selo diferente. Pode ter esse tipo de capa sanduíche, que o pessoal fala muito, né? Uhum. O fato do disco ser gravado em mono e não em estéreo, que, por incrível que pareça, esses discos eles são um pouco mais caros também, tá? Legal. E não, porque eu percebi isso aí, né, na feira, né, por experiência própria, tá? Uhum. Então, é interessante isso aí. Agora eu entendi por que procura. Ajuda porque é uma coisa mais original, é mais diferente, então Isso. fica realmente um pouco mais valorizado o disco. Legal. Tá? Temos mais aí? Nós tivemos um problema assim bastante sério, né, para quem coleciona, para quem gosta das capas de disco de vinil, que foi a economia que as fábricas brasileiras faziam em relação ao que era produzido fora do Brasil. Então, por exemplo, esse disco do Elton John, Goodbye Yellow Brick Road, aqui no Brasil,
ele saiu uma capa simples, tá? Só para colocar um disco dentro. Enquanto que nos Estados Unidos e na Inglaterra, saiu assim, olha. Capa tripla. Em vez de um disco só, 2 discos. E essa aqui é uma edição comemorativa, aonde o disco, para combinar com o nome da obra, o disco também é amarelo. Então, para a gente ter ideia de como o pessoal lá fora valorizava a arte que embalava os discos de vinil, né? Por exemplo, esse disco aqui também, a capa do LP nacional é só isso aqui. Já na edição americana, isso aqui se transforma num prisma, numa pirâmide, né? E eu acredito até que tenha alguma coisa a ver, porque o produtor desse disco é o mesmo produtor do The Dark Side of the Moon do Pink Floyd, que também tem um prisma na capa. Bem interessante isso aí, viu? E, por exemplo, esse disco do Emerson, Lake and Palmer também saiu dessa forma que vocês estão vendo, né? Enquanto que se vocês pegarem o disco e abrirem, além dele ter essa abertura diferente, É uma arte, né, César? nossa, muito, muito. Você vê, ó, o próprio encarte é vazado, Muito. abre em várias partes e com a foto e as letras das músicas, a foto dos integrantes do grupo e as letras. Tá. E tem gente que vai na feira de vinil, só para vocês saberem, se não tiver o encarte, não leva o LP. É verdade. Não é verdade, César? É verdade. Não leva, não adianta. Mas não tem o encarte, e com o encarte valorizou mesmo. Porque antigamente, eu acho que o pessoal pegava os encartes, colocava assim no quarto, quando era fã da banda, né, César? Colava na parede. Não era assim? É. Quer dizer que o pessoal aí E aí dá se valor. perdia uma parte da arte do disco, né? É, justamente. E muitas aí foram para o espaço. Aí. Exatamente, exatamente. Bom, eu tenho mais algumas coisas interessantes aqui, que é esse disco do Tom Zé, foi muito polêmico na época, porque ele, Todos os Olhos, era uma alusão a toda a vigilância que o militarismo fez em cima da população brasileira, na época da ditadura. E as letras que ele fez são todas letras que, de uma forma muito sutil, criticava a ditadura, né? E aí ele ousou mais ainda, porque se você olhar esse disco assim por cima, você vai imaginar que isso aqui é uma bolinha de gude na boca de uma pessoa, né? Só que não é. Na verdade, eles contrataram uma modelo e essa é realmente uma bolinha de gude, mas em vez da boca é o ânus da moça que está aqui. Nossa Senhora. Cada uma. Então, quer dizer, quanto mais essa você me pegou. melhor. Não, mas isso é provocador. Não, o Tom Zé é um provocador, né? É. Eu já apresentei ele, muito gente boa, viu? É, né? Gente boa, tem umas ideias aí. Isso é lenda mesmo, história. Tem alguma coisa escrita sobre isso aí? Durante muito tempo, isso acabou ficando como se fosse uma lenda. Tá. Até que alguns anos atrás, eu acredito que uns 3 anos atrás, o fotógrafo que fez todo o material para fazer a capa, ele acabou postando na internet toda a produção das fotos. Ah, beleza. Então, inclusive, tem algumas fotos lá que criança não pode ver. Com certeza, com certeza. Com certeza. Mas nesse horário dá para falar, não. Falamos muita coisa, tudo bem. Então, aí tem alguns discos que a gente não sabe qual foi a tiragem e nem para onde foram esses discos, né? Por exemplo, na época, você comprava esse disco do Lulu Santos, Tudo Azul, era um disco simples.
uma capa simples e um disco só. Esse aqui, a Warner resolveu lançar duplo. E o segundo LP, de um lado ele tem uma entrevista com o Lulu Santos, e no lado 2 são faixas na mesma quantidade de músicas que tem no LP, e em cada faixa ele conta por que e como fez cada música, né? A inspiração que ele teve, os arranjos, esse tipo de coisa. Esse aqui também é muito bacana, porque esse disco foi produzido para uma visita do ex-presidente José Sarney à Rússia. Então ele encomendou esse disco para que artistas brasileiros cantassem músicas russas para dar de presente lá para o pessoal da comitiva que iria recebê-lo, né? Acredito que tenha sido isso. E aí, esse disco acabou sendo tirado do mercado, porque houve um problema em relação a pagamento da pessoa que traduziu essas músicas russas para o português. Então esse aqui também é um disco já um tanto difícil de se conseguir. Bem raro, por sinal, hein? É. Bem raro mesmo. Agora, esse aqui, ele tem uma história interessante também, porque nos anos 70 havia um grupo de música comum que tocava em rádio, que era o Light Reflections. Uhum. Tell Me Once Again, né? Exatamente, era uma das que fez sucesso. Né? Foi um dos primeiros discos também que eu comprei compacto. Mas, na verdade, eles queriam fazer um trabalho mais atual, mais roqueiro, mais de vanguarda. Então, o que eles fizeram? Eles inventaram esse nome para eles, Tobruk, e gravaram um disco só roqueiro. E foi tão bem feito que existe um austríaco, Hans Pokora, ele já tem acho que uns 10 ou 12 livros sobre discos raros. Ele próprio incluiu esse disco no livro, citando como se fosse um grupo americano. Uhum. Muito tempo depois é que ele veio a descobrir que era brasileiro. E esse disco ele já é dos novos. Porque, para quem acha que os discos não são mais feitos, esse disco já é de uma safra nova. De 2010 para cá começaram a fazer os discos novos, né? E eles já vêm com uma gramatura maior. Se vocês pegarem os LPs da nossa época, vão ver que eles eram bem finos, e esse aqui ele é muito mais espesso. Uhum. O que permite a gravação ser muito mais bem feita. Então, quer dizer, o som que você vai extrair de um disco desse aqui de 180 gramas vai ser muito melhor do que os discos que tem 60 gramas, 70, 80 gramas, entendeu? É para isso. Legal. Bom, agora vamos falar um pouquinho de Feira do Vinil, como vocês viram aí, né? Essa é da coleção do César, ele não vende, né, César? Não. Essa é da coleção dele, né? Mas, de repente, alguém possa vender por aí até o original. César, então vamos falar um pouquinho da Feira do Vinil. Como que você entrou, assim, como um dos organizadores? Em 2004, eu comprava discos usados de uma banquinha ali na Gertrudes de Lima, de um amigo meu chamado Senhor José. E ele me avisou que ia haver uma feira. Uhum. Aí eu me inscrevi para essa feira, mas eu não fui para vender, eu fui só para mostrar. E depois eu gostei tanto da ideia que na segunda eu já me propus a ajudar e na terceira estava ajudando o pessoal a fazer. Ajudando. E a gente está até hoje, né? Legal. Bom, eu fui um dos participantes da feira. Pode ser que eu volte, hein? Não está descartado o meu retorno. E a feira existe desde quando, César? Desde junho de 2004. E Já estamos no 13º ano já. E quantas edições já teve? 142. 142 edições? É. Caramba. E atualmente aí, quantos expositores tem? Entre 30 e 35 expositores. Tá. E assim, para você ser um expositor, aí, o que é preciso fazer?
Bom, precisa entrar em contato comigo ou com o Pedro Provasi, se cadastrar e entrar numa lista de espera, porque hoje a gente não tem espaço para admitir mais ninguém. Eu dependo de alguém desistir ou faltar para que eu possa colocar alguém no lugar. Tá. E além da feira, eu já fui para outros lugares, é bom o pessoal saber aí, que ela não fica só em Santo André. Ela também já foi para fora, porque já está muito conhecida, como você falou, desde 2004, 142 edições, né? Isso. Então, foram para outros lugares também, assim, sucintamente, quais outros lugares que foram interessantes para você e o Pedro Marques Provasi, que é um dos organizadores, levar a feira? Aqui no ABC, nós já fizemos em São Bernardo, em Mauá, em São Paulo, na Feira de Artes da Pompeia, da Vila Madalena, e já fomos também com a feira para Arujá e Poá. Tá. E assim, com relação a gostos, tá? Porque eu participei da feira, mas eu não fui atrás disso, tá? Eu estou lá mais para venda, né? Estava, né? Mas vou voltar também. Assim, temos assim, que o pessoal procura, né? Porque eu sou roqueiro, vou procurar de rock, todas as vertentes, desde o rockabilly até o thrash metal, heavy metal, psicodélico rock, gótico e tudo mais. Eu gosto de todas as vertentes, né? Agora, em termos percentual, assim, de estilo musical, você tem uma ideia, assim, você que convive com isso? Olha, eu acredito que 50% do pessoal vá para comprar discos de rock, de todas os estilos, vamos dizer, né? Agora, eu acho que MPB uns 20%, sertanejo mais uns 10%, e tem pessoas que vão para procurar música religiosa, discos de música de carnaval, existem gravações em LP de canto de passarinhos, que também é procurado. Legal. Bacana isso. E o perfil assim de idade hoje, por causa de que é interessante para uns se desfizeram, né? E outros querem uma coisa que ouviram e vão procurar, né? Que não tiveram na época, mas escutaram na rádio e querem ir atrás. Olha, eu acho que da mesma forma aí dessa divisão que eu fiz para os estilos musicais. Eu acho que a grande maioria é o pessoal dos 30 aos 50 anos, mas tem o pessoal de mais idade também. E, por incrível que pareça, hoje a gente tem jovem, adolescente e até crianças já iniciando as coleções e que vão lá para procurar o que são. Legal. Bom, falando em feira de vinil, então, peguem um papelzinho, caneta no próprio celular aí e nós vamos falar sobre a feira que vai acontecer agora no dia 15 próximo, né? Isso. Tá, então eu gostaria que você passasse, né, para o web internauta aí a localização e o horário, né, dessa próxima feira de vinil, que vai ser dia 15 agora de julho. Isso, essa feira acontece na Rua Campos Sales, número 58. É na Galeria Studio Center, onde funcionava o Cinema Studio Center na época dos anos 70 e 80, né? E assim, é das 9 até as 17 horas. Ah, legal. Então, está anotado, não percam lá. Qualquer coisa é te procurar lá, né, César? Pode me procurar lá se precisar de alguma coisa. Beleza. E a Feira do Vinil, no fim, puxou você para ter a loja Vinil Limpo, né? Isso. Tá? Então, como surgiu essa ideia aí? Então, na época, eu tinha que ficar meio-dia tomando conta da feira. Tinha que ter um responsável. E eu não tinha o que fazer e eu comecei a levar meus discos para a feira para limpar. Só que não existia mais produto para comprar. Não existia mais produto para limpar o disco. Então eu fiz contato com alguns produtos importados, fui dissecando esses produtos e consegui ingredientes nacionais e produzi o meu produto para limpar os meus discos. Opa, mostra para nós aí. Então, o produto é esse aqui. E aí um dos expositores da feira me viu fazendo isso e quis experimentar. Forneci para ele, depois ele achou que isso aqui era vendável. Começou a levar para a loja. E a partir daí surgiu uma linha de produtos, né? Porque hoje eu tenho uma pasta que é para limpar a capa. Eu vendo as capas plásticas tanto para o LP como para a capa do LP, em plástico, em papel. Eu tenho uma linha de flanelas especiais para aplicar os produtos. E acabei montando a loja. Poxa, bacana.
E na sua loja encontra esses produtos, né? Isso. E que mais a gente pode encontrar, né? O pessoal aí quer saber aí, né? Uhum. O que que você tem na loja aí e passar pro pessoal aí, né? Que às vezes pensa que é somente o produto. Fale tudo que tem lá na loja. Eu tenho equipamentos de som, tenho toca-discos, vitrolas, amplificadores, receivers, caixas acústicas e discos, né? Discos também. Discos também, né? Também. Tá. Bom, então aí pro web internauta aí que precisar desses produtos que o César acabou de falar aí, né? Eu gostaria que você passasse aí, né, o endereço, o horário de funcionamento da loja, né? O pessoal te procurar aí, né? E tá com esse aparato. Eu tô com LP, eu quero dar uma limpadinha nele, que eu quero escutar melhor, tudo mais, limpar uma capa, né? Eu quero ter uma flanelinha própria, né? Então eu gostaria que você passasse aí onde está localizada a loja Vinil Limpo, até que horário funciona, quais dias que funciona, por favor. Em virtude do meu trabalho, eu não posso ficar lá o dia todo. Então, assim, essa loja fica na Vila Gilda, na Avenida Higienópolis 461, sobre loja. E o horário de funcionamento é de segunda, quarta e sexta-feira, das 18 às 21 horas, e de sábado, das 9 às 14, menos o sábado da Feira do Vinil, que é aonde eu vou. Então, nesse dia onde tem a Feira Livre do Vinil, eu não abro a loja e participo da feira. Tá. César, aproveitando aí, né? Você também vende esses produtos na Feira de Vinil. Quando você vai lá, você leva esses produtos assim, não? Sim, O que você leva lá? O que eu levo para a feira são só os meus produtos. Só os seus produtos. Fale quais são os produtos novamente, por gentileza. Então eu tenho o líquido vinil limpo para limpar o LP, eu tenho a pasta vinil limpo, que é para limpar a capa, tenho as flanelas, que foi uma flanela desenvolvida, a ideia foi minha, né? Que ela é bastante diferente dessa flanela que você compra no mercado para fazer limpeza residencial. E tenho as capas plásticas e de papelão. Então, legal. Estamos finalizando aqui a entrevista aqui com o César Gisser, né? Como eu falei, é um pesquisador musical, proprietário da loja Vinil Limpo, também um dos organizadores da Feira de Vinil de Santo André, né? E passe novamente sobre a Feira do Vinil, por favor, o endereço, tá? O horário, o que você tem, a Vinil Limpo novamente, às vezes o pessoal não pegou direitinho. E claro, né? O seu e-mail de contato para tirar mais informações, que temos muito assunto para colocar, né? Então, de repente, o pessoal quer um complemento aí, então também seu contato. Então, a Feira do Vinil, local, horário, a loja Vinil Limpo e seu contato para ter a informação de tudo, né? Ou uma orientação desse mundo aí, de disco de vinil aí, que graças a Deus aí está voltando, né? E realmente é muito bacana, porque disco é cultura, né? Como o Laertes Salmão do Língua de Trave, disco é voador. Não, disco é cultura. Por favor, passa. Bom, a Feira Livre do Vinil acontece uma vez por mês na Rua Campos Sales 58, Galeria Studio Center, das 9 às 17 horas. A loja Vinil Limpo, Avenida Higienópolis 461, na Sobreloja, e segunda, quarta e sexta, das 18 às 21, sábado, das 9 às 14, menos no sábado que tem a Feira do Vinil, que aí você me encontra na feira. Tá. E também aproveitando, você está lá na feira, nós temos que mencionar o grande Pedro Marcos Provazzi, né? Pois é, um dos criadores da feira, né? Criador, junto com o Zobertolini, poeta e escritor, grande amigo, já cheguei a entrevistá-lo. Exatamente. Né? E às vezes você não estando lá, né? O pessoal pode procurar o Pedro Marcos Provazzi. De repente, às vezes você sai, por exemplo, não pode ir, né? Assim, na questão de orientação, de repente, como nós passamos aqui, eu quero participar da Feira Livre do Vinil, como que eu faço tudo, também pode procurar o Pedro Marcos Provazzi, né? Pode. E assim, nós temos 2 e-mails para você fazer a sua inscrição. feiralivredovinil@yahoo.com.br e o meu particular, que é o cesarguisser@ig.com.br. Bom, pessoal, tá todos os contatos aí. Eu quero agradecer a sua presença, César. Muito bacana, bem ilustrada, bem trabalhada, bastante conhecimento.
Agradecer mesmo aqui na estreia da volta do programa Dr. Rock. E o espaço aqui vai estar sempre aberto com você. Obrigado mesmo de coração aí para estreia, porque para mim está sendo assim emocionante, porque eu já estou fora da telinha há uns 13 anos. Obrigado. Eu que agradeço, tá, gente? Muito obrigado pela oportunidade. E é um prazer e vida longa ao programa. Uhum. Muito obrigado, César. Olá, Dr. Roque, olá ao César, convidado de hoje. Eu quero aqui agradecer a todos vocês que compartilharam desse momento aí da estreia do programa do Dr. Roque aqui na UFTV. É um programa que realmente eu tenho certeza que vai fazer um grande sucesso. Já começou, né? Só trazendo já um ícone aqui. Imagina, um grande colecionador aí de vinil. Você vê quanta coisa que ele trouxe aqui hoje. Só vai ter coisa boa aqui nesse programa, é só qualidade. Você sabe que aqui na UFTV a gente não faz qualquer coisa, né? E eu quero deixar aqui meus parabéns, né, para o nosso novo apresentador da UFTV. Que você seja muito bem-vindo à casa, Dr. Roque. A família UFTV te recebe de portas abertas aqui, de braços abertos, com muito carinho, dando todo o suporte para você, para que você prossiga aí nessa temporada na UFTV com muito sucesso, viu? Muito obrigado, Liliana. Eu tenho que agradecer você no começo aí pelo convite. Muito obrigado mesmo, tá? Estou emocionado porque já faz um tempinho, 13 anos, né? E também agradecer a um grande amigo que me ajudou muito, muitas pessoas, ao Luque Ravanelli, né, que ele queria sempre que eu estivesse aqui, e no fim aconteceu. Pena que ele não está mais entre nós, mas eu acredito que está assistindo o programa. Eu tenho certeza que são momentos como esse que a gente marca, né? Verdade. Pessoas incríveis como você, pessoas que têm história e que faz um trabalho com grande profissionalismo. São essas Obrigado. pessoas que eu quero do meu lado aqui na UFTV, e é isso que faz a gente ter cada vez mais credibilidade e respeito na nossa emissora. Então eu fico muito orgulhosa mesmo Obrigado. de tê-lo aqui junto da minha equipe, né, a partir de hoje. Então seja muito bem-vindo à família UFTV. Muito obrigada, obrigado, viu? Liliana. Obrigado mesmo. Viu, doutor? Joia. Até mais. E como eu falei aqui, né, um programa com curiosidades, entrevistas, informações, novidades e raridades do mundo do rock. E também aqui, Roqueiro TV, já está começando, hein? Então vou fazer uma divulgação de evento aí para a gente agitar aí o rock aqui no ABC, no estado de São Paulo, Brasil e no mundo. Então vamos lá então. Olha, pessoal, no dia 15 de julho, tá? A partir das 12 horas, no Centro Cultural Lázaro Pinto de Azevedo, tá? Que fica na rua Alfredo Bernardo Leite, 1205, no bairro Taboão, em São Bernardo do Campo, São Paulo. Nós vamos ter aí 40 anos de punk rock edição ABC. A entrada é gratuita, isso mesmo que eu falei, a entrada é gratuita. Show com as bandas Sobreviventes, DZK, Lixo Suburbano, Herdeiros da Revolta, Desritmia, Três Loucos, Filhos de Inácio, Voz Ativa, Scarrow, Reflexão Social e Tarja Preta. E também, não parou aí não, na sequência de 16 de julho, nesse mesmo local, tá? Nós vamos ter, olha só aqui que me passaram, a partir das 16 horas, a apresentação do documentário Ariel, Sempre pelas Ruas, pelo Marcelo Apesato, um dos nomes mais importantes do punk rock nacional, com a participação dos Anjos ABC, entre outros nomes do punk rock nacional. Mais um evento aí, galera. Roqueiro aí, que está de plantão assistindo aqui o programa Dr. Rock, na UpTV, www.uptv.com.br. Olha, vai ter o 17º FIP, Festival de Inverno de Paranapiacaba, que você sabe que é uma vila aqui em Santo André, onde haverá no dia 29 de julho, das 13 às 18 horas, na vila, porque é uma vila, na estrada Lacerda Franco. Vai ter, olha só, que bacana aí o incentivo da Prefeitura de Santo André aí. Vai ter o Espaço Rock com as bandas Condenado, DZK e Sobreviventes. Essas três aí de punk rock. Nós vamos ter aí o Start on Fire com um melodic punk rock. O Rhino, que é um thrash metal. E Ives of Behounder, que é um hard e heavy rock. Então, olha, tá aí, pessoal, a dica aí. Já está começando a vez de vocês, ok? Vamos aí participar do programa, trocar figurinhas e tudo mais, tá bom? Bom, pessoal, programa aqui já estamos no final.
Mais uma vez aí agradecendo a Liliana pelo convite, pela confiança aqui do trabalho, que já vai para praticamente 18 anos, tá? Quero agradecer a todos, realmente, todos vocês aí, o pessoal aí que segue o programa. Então agora, prestem atenção que eu vou falar para começar a finalizar o programa. Este programa Dr. Rock, muitos conhecem, outros não conhecem, agora passaram a conhecer. É o seguinte, ele vai acontecer toda segunda-feira do mês, entendeu? Toda segunda-feira de um mês. Por exemplo, o próximo programa vai ser dia 14 de agosto, ok? Então, marcou direitinho aí? 14 de agosto aqui na UpTV, www.uptv.com.br, a TV Sem Fronteiras, tá ok? Então, o recado está dado, muito obrigado por todos e a partir de agora, como eu vou falar daqui para frente, já dei o meu recado, já fiz o meu legado. Muito obrigado por me acompanhar aqui e até o próximo programa. Valeu mesmo, galera. Rocker!